Reunião da Paz, capítulo 29. Anos 2000. Os anos 2000 foram muito aguardados pelos encarnados do século XX. Centenas de previsões foram feitas com base nessa nova década e as pessoas aguardavam as maravilhas que esse período iria oferecer. Porém, nada era tão simples assim. A inocência das massas abre espaços para a manipulação das consciências. Não diria que essa década começou com maravilhas para todos. 2001 foi o ano marcado pelo grande atentado. Agora precisamos urgentemente nos preparar para as ações dos antagonistas nesse novo período, e tudo indica que vamos batalhar pelos mais jovens, como nunca fizemos. Educação. Educação não é simplesmente uma forma de contribuir ao progresso material dos indivíduos, mas sim é um dever de cada um. O Estado gasta milhões para determinar o que é educação. Vende a ideia de que se trata de um direito do cidadão. Contudo, antes de ser um direito, é um dever. Os pais têm esse dever de educar seus filhos, e esses, quando se tornam adultos, devem continuar a tarefa de educarem-se. As instruções recebidas nas escolas não podem ser consideradas educação, mas sim informação. Cíntia, quantas guardiãs estão atuando diretamente na área da educação atualmente? Antônio, aproximadamente 2 grupos de 20 guardiãs. Estamos com uma frente de atuação no Ministério da Educação do Brasil. Hoje sabemos que as ações dos antagonistas se intensificaram e as novas gerações sofrerão muito. Como farão para interferir nesses planos? Não é uma tarefa simples, Antônio. Imagine um contingente maior que as Forças Armadas do país. Milhares de servidores fazem parte do Ministério em vários níveis. Claro que nem todos estão alinhados com as inversões de valores, que serão mais incisivas a partir dessa década, mas essas ainda são a minoria. Podemos dizer que temos nosso pessoal agindo nos bastidores? Com certeza. Mas, como disse, não é um trabalho simples. Além da enorme quantidade de servidores coniventes com esse sistema corrompido, temos em outros segmentos pessoas apáticas, que não se importam com o que os filhos estão aprendendo nas escolas. A distração é enorme e muitos se deixam levar. Então, como podemos agir? O que as guardiãs adotaram como procedimento? Trabalhamos através da sugestão. Muitos são e continuarão sendo desdobrados durante o sono para conversar conosco em nossa dimensão. Apresentamos as consequências para cada jovem que é prejudicado pelas ações que esses servidores apoiam. Mostramos também como eles próprios estão se endividando. Quando voltam ao corpo físico, ainda estão com algumas informações retidas no consciente, mas logo se esquecem, principalmente quando o dia do pagamento chega. Ministério. Luiz, vamos até Brasília? Para Brasília? Sim, mas o que faremos lá? Observar as ações dentro do Ministério da Educação. Apenas nós 2? Não, estaremos com os grupos de guardiãs onde Cíntia atua. Por que as guardiãs estão envolvidas com a questão do ensino em nosso país? Elas possuem um sentido mais apurado para algumas questões, Luiz. Também são especialistas quando o assunto é sentimentos, intuição e família. Acredito que não há um grupo melhor para esse trabalho, que é o de interferir nos desmandos do sistema de educação em nosso país. Também é importante lembrarmos que são mulheres, as mães, quem mais educam as criaturas no mundo.
Uma vez em Brasília, vimos do alto uma movimentação intensa. Encarnados, espíritos, equipes de auxílio, guardiões fazendo a defesa do local e também grupos de espíritos trevosos que ficam aguardando oportunidade para acompanhar um ou outro político que tem o mesmo padrão vibracional. Chegamos em Brasília a bordo de uma das naves das guardiãs. Essa não tinha um nome específico, apenas um número gravado na estrutura, a N23. Uma de um conjunto de 30 naves do agrupamento Princesa Anastácia. Foi uma jovem princesa que viveu nos anos 1900 na Rússia. Ela lutou até o fim por sua vida e pela vida da sua família, mas todos foram assassinados pelo regime comunista de Stalin. Vamos pousar nas proximidades do ministério. Já temos a permissão dos guardiões que fazem a segurança do local. Essa é uma missão que exige os mesmos cuidados de sempre. Podemos imaginar o que encontraremos lá dentro, pois se trata de um dos alvos preferidos dos antagonistas nessa década. Sejam bem-vindas, guardiãs. Sou Marcos, responsável por esse grupo de segurança. Agradeço, guardião Marcos. Sou Cíntia e estou à frente dessa tarefa de investigar e intervir no Ministério da Educação. Conte com nosso apoio, guardiã. Brasília está um pouco mais agitada do que de costume. Muitas entidades se refestelam com tantas possibilidades para praticarem o mal. Nós estamos aqui fazendo frente a elas, muitas vezes ombro a ombro. Um pequeno grupo acompanhará vocês dentro do prédio para mostrar os pontos que monitoramos e os pontos que ainda não conseguimos ocupar. Seguimos o grupo do guardião Marcos e entramos no prédio. Em geral, os guardiões apresentam aparência imponente, são altos e de musculatura evidente, mas esse grupo que seguimos é composto por guardiões ainda mais encorpados. São sérios e calmos, e a aparência já impõe bastante respeito. Ao avançarmos pelos diversos andares, vimos encarnados e entidades trabalhando em textos diversos, propostas e projetos ligados à educação. Passamos despercebidos até chegarmos na sala do ministro. Lá havia um grupo de entidades que se mantinham perfiladas e com olhos fechados. Eram especialistas em mentalização. Eles mantinham uma corrente mental com o objetivo de produzir um campo de influência pesado sobre o ministro. Veja, Antônio, esses espíritos permanecem imóveis, porém, em uma ligação mental muito forte. O que eles querem realmente? Uma das guardiãs se aproximou e iniciou uma sondagem na mente do primeiro ser daquela formação e leu uma sugestão que estava sendo repetida constantemente. A sugestão era de aceite. Mas aceitar o quê? Imagens eram emitidas pelas mentes desses espíritos que deixavam clara a intenção de cooptar o ministro. Imagens de riquezas terrenas, de conforto, de viagens e de uma aposentadoria abastada. Para isso, bastava aceitar a ação dos antagonistas. O grupo de guardiões entrou na sala, mas não fez nada contra aqueles espíritos. Apenas checaram equipamentos deixados por eles, que emitiam ondas de neutralização das sugestões do terrível grupo. Os aparelhos realizavam um trabalho de enfraquecimento bastante eficiente dessa mentalização. Eles sabiam que estavam mentalizando ordens ao ministro da Educação, mas não eram capazes de identificar uma confirmação e, por isso, continuavam ali, emitindo as mesmas sugestões em looping. Não sabiam que os aparelhos deixados pelo grupo do guardião Marcos estavam atrapalhando os planos. Na sala ao lado. Numa sala a poucos metros de distância do gabinete do ministro, ocorria uma reunião entre um empresário de uma grande editora e um servidor de alto cargo.
Nós acompanhamos um pouco da conversa e, por vários motivos, não citarei nomes nesse diálogo. Acho que a documentação necessária já está aqui. Por favor, pode conferir para prosseguirmos com o trabalho? Calma, vamos dar uma olhada, sim? Agora, aceita uma bebida, um café, uma água? Aceita um café, por favor. Muito bem, o seu projeto pode interessar ao Ministério, pois a proposta pedagógica parece ser muito boa, mas temos que fazer algumas pequenas alterações. E quais seriam elas? Primeiro, deve tirar de vez essa insistência em falar sobre o descobrimento do Brasil, sobre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Mas se é parte da nossa história, qual o motivo de não mantermos isso nos livros? Não é um problema não, mas é algo tão antiquado, os próprios alunos não se importam mais com essas histórias. Por outro lado, vamos dar ênfase à escravidão, à Revolução Francesa e à Revolução Cubana. Isso sim gera debates e engajamento. Temos vários escritores que podem fazer essas alterações. Quando podemos receber o pagamento? Assim que colocarmos todos os detalhes no contrato, tenho certeza de que faremos muito pela educação do nosso país. E lembre-se da minha parte, assim que a verba estiver liberada, estarei aguardando a sua contribuição. As mães do Ministério. As guardiãs estavam trabalhando com muito carinho no mental das servidoras, pois muitas são mães. Essas mulheres sentem amor por suas famílias, mas têm um comportamento egoísta e fazem de conta que não estão vendo as distorções nos projetos educacionais e nas obras que o Ministério vem aprovando. Uma das servidoras, abordada por uma guardiã, parou de consultar seus e-mails e por um momento olhou para o departamento onde atuava. Ela pôde ver as sombras que passavam de um lado ao outro e por isso se assustou. Levantou-se e foi até a copa para pegar um café. Achava que poderia ter sido apenas uma impressão, imaginação ou um problema nos olhos, mas ela continuou a enxergar as sombras. A guardiã ativou em seu cérebro as áreas responsáveis pela visão estendida. Desse modo, a mulher foi capaz de ver pouco mais do que no plano físico. A visão dela aos poucos foi ficando mais nítida e então pôde ver claramente entidades com roupas grossas e escuras transitando tranquilamente pelo setor. Uma delas se aproximou e a encarou. A mulher se assustou ainda mais e deixou o copo de café cair no chão, o que não chamou a atenção dos colegas. A entidade riu em sua cara e disse: "Olha, essa aqui está me vendo! Está me vendo! O que foi, colega? Está assustada com o que se já trabalhamos juntas?" A mulher foi ao banheiro e lá ficou por muito tempo. Ninguém se preocupou com a ausência dela, pois isso era algo comum, e esse foi o momento que Cíntia esperava. A mulher, mesmo abalada, ainda estava vendo o que não queria. Cíntia se aproximou e percebeu que aquela mulher tinha muito carinho por sua avó. Então, antes que a guardiã se aproximasse, transfigurou-se. Assumiu a aparência de alguém que lembrava a querida vozinha. "Meu Deus, o que é isso?" "Calma, filha. Sou uma amiga e venho aqui para te dar um aviso." "Não é possível, estou vendo coisas. Vi um demônio e agora vejo um anjo. O que é isso?" "Filha, não se assuste. Quero te ajudar a ver as coisas da forma correta. O que você está fazendo nesse lugar? Por que não está trabalhando pela melhora do seu país?" A mulher ouviu muito bem o que Cíntia havia dito, mas não respondeu nada. Ela só olhava para aquele anjo enquanto as lágrimas escorriam. "Filha, não é porque todos estão fazendo que você também tem que fazer. Como já conhece os procedimentos, use-os para melhorar tudo. Há crianças inocentes
que serão prejudicadas ainda mais. Cada dia conta. Não espere mais. Deus, se isso é verdade, se me mandou um anjo, me dê um sinal, por favor. Uma colega dela foi até o banheiro e a chamou. Disse que havia uma ligação telefônica e que ela devia atender, pois parecia importante. Ao chegar em sua mesa, o telefone estava fora do gancho e alguém a esperava. Alô? Alô, mãe? Filha, oi, está tudo bem, meu amor? Mãe, está sim. Mãe, um anjo apareceu aqui no meu quarto. Um anjo, mãe. A mulher ficou quieta por um tempo, mas continuou a falar com a filha. Nossa, filha, que lindo! E o que o anjo disse? Mãe, o anjo era uma vozinha muito bonita. Ela disse para eu ligar para você. Observações e registros concluídos. Fim da missão de hoje. Voltamos para casa. Ouça o próximo capítulo do audiolivro A Reunião da Paz, aqui nesta playlist. Inscreva-se no canal Discerne Edifique e, se você gostar, curta e compartilhe.